Olá, gente querida, a paz do Senhor Jesus. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio. Estamos de volta, desta feita, para trazer a você, a sua família, a sua vida e tantos quantos estarão ouvindo esta palavra breve para abençoar a sua vida. Nós vamos orar a princípio. Tudo começa bem quando começa com oração. Já orou hoje? Você já se dirigiu a Deus uma palavra de oração? Então, se não, chegou a sua hora, o seu momento. Pare o que você estiver fazendo, é claro, discretamente, né? Se você estiver trabalhando ou dirigindo, faça isso com sabedoria e vamos falar com Deus. Pai bendito, te louvamos pela bênção de poder estar aqui nesta hora e desta feita para falar com o Senhor. E também com um desejo imenso de ouvir a Tua voz. Ó nosso Deus, eu oro em favor desta pessoa que estará ouvindo essa Tua palavra. Que haja mudanças, que essa palavra sirva de alento, de direção, de graça para essa vida. Assim eu te peço, assim te agradeço em nome e para a glória do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Respire esse ar, o bom ar de Deus, o bom ar da graça de Deus. Isso faz bem para você. Muito bem, eu quero, nesse momento, ler um texto da palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. A epígrafe dessa rápida reflexão, eu quero dar com a seguinte pergunta: fugir ou viver a realidade sem arrodeios? Vou repetir. Fugir ou viver a realidade sem arrodeios? Essa é a pergunta da reflexão. O texto diz assim, Gênesis 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, até aqui nós vamos estar embasados nessa reflexão. O texto é claro, é perceptível e é compreensível também. Você vai observar que após Deus ter criado o homem, dado ao homem autonomia para viver no jardim do Éden, estabelecido um princípio de que o homem não comesse do único fruto que havia no meio do jardim, chamado árvore da vida. Eles assim desobedeceram e quando perceberam que pecaram contra Deus, porque a primeira percepção do pecado foi enxergar a si mesmo. Eles enxergaram-se que estavam nus. Seus olhos fizeram com que ele se enxergasse o seu próprio pecado. Sua consciência, que era imaculada, agora ficou maculada. E eles começaram a perceber a sua própria nudez. E diante dessa situação, ou seja, diante deste pecado, deste mal que lhes sobreveio, e como consequência trouxe a todos nós esse mesmo mal, diz o texto sagrado que quando perceberam que o Senhor vinha, porque o texto diz que, a narrativa do texto diz que Deus vinha conversar com o homem toda a tarde, e em meio à brisa da tarde, a Bíblia diz que Deus vem se aproximando e eles percebem que o Senhor vem ao encontro deles.
e eles fogem e se escondem. E o Senhor, na sua soberania, no seu poder, sabendo onde Adão estava e sabendo já tudo o que havia acontecido, Deus traz consigo um meio de relacionamento, que é a conversa. E Deus pergunta a Adão: onde você está? Isso apenas para criar um vínculo de comunicação, porque Deus é um ser comunicativo. E ele diz: Senhor, eu vi o Senhor se aproximar e me escondi. Deus pergunta: por que você fugiu? Por que você se escondeu? Ele diz: porque eu estava nu. E o Senhor pergunta: quem disse a você que você estava nu? E eles revelam ali a gravidade do problema. Eles confessam e comeram do fruto que não deveria comer. Só que Adão não diz que ele comeu voluntariamente. Ele diz que a mulher que Deus lhe deu o fez ele comer. Quando Deus se dirige à mulher, a mulher aponta o pecado, o erro para a serpente. Nós vamos observar que a primeira coisa que acontece nessa realidade existencial da vida de Adão e Eva é que eles fogem da presença de Deus. Eles fogem porque eles percebem que existe um problema com eles, e é o problema do pecado. O problema do pecado, de um mal que lhes sobreveio e que agora está frustrando a mente e o coração deles. E este mal, este pecado, este erro que eles cometeram consigo mesmo, eles não cometeram o pecado contra mais ninguém, não foi contra uma outra pessoa, não, foi contra eles mesmos. Escute, todo pecado que nós cometemos é contra a nossa própria vida. Existem duas direções onde o pecado gera uma inflamação. A primeira direção que leva o pecado é a nós mesmos, porque o pecado ele traz prejuízo e problemas para mim e para você, e problemas eternos. E a outra direção pelo qual o pecado toma uma direção é a pessoa de Deus que nos criou. Porque quando pecamos, nós inflamamos a santidade de Deus, ou seja, nós ofendemos a santidade e a justiça de Deus. Por isso que quando Jesus morre pelos nossos pecados, ele não paga o preço de um resgate a outro a não ser ao próprio Deus, porque foi e é a ele que os nossos pecados inflamam. É a santidade de Deus que os nossos pecados vai de encontro. Por isso que Jesus paga os nossos pecados a Deus e a mais ninguém. Porque é a ele que nós somos devedor por causa dos nossos pecados. Escute, quem sabe essa situação é a minha, é a sua em algumas situações da vida. Nós, em vez de encararmos a realidade do problema, nós estamos tentando fugir e nos esconder não só dos nossos problemas, e não encarando eles, mas fugindo deles, e não fugindo apenas desses problemas existenciais que está prejudicando a mim mesmo, mas fugindo e tentando fugir da presença de Deus, do qual ninguém pode fugir. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Você pode ocultar um problema, você pode ocultar um erro, uma fraqueza de mim, do pastor, da igreja, de alguém, mas não de Deus. E essa atitude que Adão e Eva tomaram de fugir, de correr, de se esconder, não foi a melhor atitude diante de um fracasso, diante de uma fraqueza, diante de algo que estava sucumbindo a alma deles, diante de uma perca, porque eles começaram a perder após o pecado. Quando o pecado chega, uma das características do pecado é nos fazer perder,
Perder o quê? Perder a presença de Deus. Perder a confiança que tínhamos em Deus. Perder a segurança que a presença de Deus nos trazia e nos traz. Então o pecado começa a tirar de mim, a tirar de você essa confiança, a tirar de mim, a tirar de você a estabilidade que um dia você tinha. Veja que eles se encontravam com Deus toda a tarde e eles não precisavam sair se escondendo, mas quando Deus vem e eles se encontram em pecado, vivendo uma fraqueza nas suas almas, eles fogem do lugar onde Deus havia colocado eles. Eles tentam ficar em qualquer outro lugar, mas não na presença de Deus. Quem sabe você está vivendo essa realidade. Alguma coisa está infligindo você. Algum pecado, alguma frustração. Às vezes pode não ser um pecado, pode ser uma frustração. Alguém frustrou você. Alguém falou algo que chateou você, que magoou você, que você não gostou. E para fugir daquela situação ou dessa realidade existencial, você está querendo fugir daí e não viver essa realidade, mas você está buscando arrudeios, você está procurando viver essa realidade, mas cheios de arrudeios, cheios de subterfúgios. Você não sai do jardim como Adão e Eva. Eles não saíram do jardim, mas ficaram escondidos atrás de uma árvore, atrás de alguma coisa. Eles se esconderam da presença de Deus. Quem sabe você está dentro da igreja, mas você está vivendo em arrudeios. Você está evitando a presença de alguém. Você está evitando conversar com alguém. Você não tem mais transparência. Você não tem mais confiança em alguém que está lá dentro da igreja, que é o jardim de Deus, onde Deus plantou você, onde Deus trouxe você para viver uma coinonia verdadeira, uma coinonia transparente, sem arrudeios, sem mimimi, mais. E isso tem causado problemas para você. Sabe por quê? Porque não é fugindo de A, de B, do problema A, do problema B, que você vai trazer paz para você. Pelo contrário, Adão e Eva, se eles continuasse assim, eles iam viver sucumbidos em seus traumas de pecado e de condenação. E é por esse motivo que Deus veio ao encontro deles, porque Deus sabe que se eles permanecessem assim, mesmo dentro do jardim do Éden, escute, mesmo no jardim do Éden, eles não iam ter paz. Eles não poderiam viver em coinonia com Deus, em comunhão com Deus. Eles não poderiam ter paz. Eles iam viver debaixo de uma maldição. Como Deus não os criou para viver essa realidade de arrudeios, de contratempos, então Deus veio e resolve os problemas numa conversa franca e transparente. Está na hora de você sentar com alguém. Se esse problema que está acontecendo está ligado a alguém dentro da igreja, ao ministério da igreja, se esse problema que está acontecendo infligindo você, está infligindo sua alma, minha alma, está ligado ao ministério, ao pastorado, ao diaconado, aos irmãos da igreja, está ligado, quem sabe, a um pai, a uma mãe, a um filho, ou a um vizinho, seja lá quem for, se é ligado a alguém, está na hora de você parar, sentar e ter uma conversa franca. Mas não é uma conversa para discutir, não é uma conversa para brigar ou para se justificar, buscando as suas razões ou achando que você, para dizer que você está certo, que você não errou, ou para colocar a culpa em A ou em B como uma alternativa de se justificar do seu erro, como fez Adão e como fez Eva. E jogaram a culpa para Adão, jogou a culpa para Eva, Eva jogou a culpa para a serpente. Tanto um quanto o outro tentou se auto-justificar, dizendo que não tinham culpa. Mas a Bíblia diz que se queixa o homem se não for dos seus próprios pecados. Não tem como fugir, meu querido. Reconheça o seu pecado. Devo reconhecer o meu pecado quando erro.
devo reconhecer minha fraqueza. E quando as coisas não dão certo para mim, eu não devo estar culpando A, culpando B. A culpa é absolutamente minha e somente minha. Absolutamente sua e somente sua. E como resolver isso? Vivendo sem arrodeios, sem esconder. Tem algumas pessoas que costumam dizer: o tempo vai sarar isso. Ou então tentam resolver a cura se escondendo, se isolando dentro de casa, deixam de ir para a igreja, deixam de congregar, achando que em casa aquela ferida que foi feita, que foi aberta por A ou por B, vai ser sarada. É engano seu. Pelo contrário, essa ferida vai se abrir cada dia mais. E seja para onde quer que você vá, essa ferida vai acompanhar você. E sabe o que vai acontecer? No final das contas, se você chegar a morrer com essa ferida aberta, que é uma figura do pecado, que é a figura de um trauma que está na sua alma, você pode ir para o inferno, meu querido. Sua alma pode estar debaixo de uma condenação se você não lançar fora isso. Se você não reconhecer que essa fraqueza não foi, este erro não é de A e de B, mas este erro é propriamente meu ou seu. E a primeira coisa que precisamos fazer para nos libertar desse mal, para nos libertar deste trauma, dessa condenação, desse jugo que está traumatizando você, que está afastando você de pessoas que lhe amam e que lá no fundo você também ama, mas deu vazão para essa situação afastar você do povo de Deus, afastar você da família, afastar você de um marido, de um esposo, da esposa, dos filhos, da família. O primeiro passo a fazer é reconhecer que você e eu pecamos. Quando Davi pecou, não é? Lembra? Ele adulterou com Betseba. Ele matou o marido dela, assassinou o marido dela. Ele não disse que a culpa era de Betseba. Ele não disse que a culpa era de Urias, o qual ele mandou matar. Não. Ele disse a Deus: Senhor, eu pequei, então somente pequei, contra ti somente pequei. Davi está dizendo: a culpa é toda minha. Eu sou o responsável pelo que aconteceu, mas ninguém é responsável. Somente eu pequei e pequei contra Deus. Davi disse assim. Então, esse é o primeiro passo. Reconhecer que você pecou. Reconhecer que o erro não foi de A, não foi de B. O erro foi meu, o erro foi seu. Esse é o primeiro passo para começar a ter um diálogo diante de Deus. E não colocar culpa em A e colocar culpa em B. Porque a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Reconheça a sua fraqueza. O segundo passo não é tentar resolver o problema da sua maneira. A Bíblia diz que quando Adão e Eva se viram que estavam nus, eles fizeram uma cobertura com folhas de figueira. Eles se cobriram com folhas de figueira. Ou seja, foi um arrudeio, criaram um método para esconder a sua vergonha, o seu pecado, para resolver o seu problema. E nenhum método criado pelo homem resolve o problema dele. Se você tentar resolver esse problema à sua maneira, do seu jeito, tentando fugir, tentando se esconder, tentando ficar distante, esse problema não será resolvido. Não será resolvido, eu repito, você não resolverá esse problema do seu jeito. Aceite o método de Deus. Você sabe o que foi que Deus fez? O texto diz que Deus cobriu ele com peles de animais, como a figura do Cordeiro de Deus, que lá na frente haveria de se manifestar como o Verbo encarnado, ia morrer por mim e por você, e a sua vida, ele iria imputar os meus pecados nele, e a sua justiça ia ser imputada em mim. E a sua justiça como uma cobertura, como uma veste
vestes da justiça, iria cobrir os meus e os seus pecados. Aceite o método de Deus, que é Jesus Cristo. Aceite o meio pelo qual Deus preparou para cobrir os meus e os seus pecados, para resolver o problema. Não queira se justificar. Não faça como aquele publicano que tentou se justificar diante de Deus, dizendo: eu não sou como esse publicano, eu não sou como ele, Senhor. Não, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejum, eu não faço o que ele faz, eu não deixo de fazer o que ele não faz. Ele tentou se justificar. E você conhece a narrativa, Jesus vai dizer que o publicano lá, na sua humildade, na sua fraqueza, ele saiu justificado. Porque ele disse: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Reconheça que o erro foi seu, que você é um pecador. Não queira se justificar tentando dizer que você aqui está certo. Não, não, não. Foge desse. Sai daí. Não tenta criar esse método de justificação, porque não vai levar você à salvação. Não vai ajudar você. Permita que Cristo justifique você. E eles criaram esse método, mas não funcionou. Aceita o método de Deus para resolver esse problema e viver uma realidade. Qual é a sua realidade? Aceite que você errou. Mesmo se porventura você percebe que o erro não foi seu, o erro foi de alguém, encare essa realidade com franqueza. Não fique tentando: não, eu não vou me humilhar, eu não vou me aproximar. Esqueça isso. Esse pensamento é do diabo. Se aproxime, ainda que você esteja certo e fulano esteja errado. Não busque viver uma realidade diferente. Não busque se justificar tentando mostrar que você acerta, e porque você está certo você vai negar a voz, você vai negar a palavra, e você vai mostrar uma repulsa, mostrar que não está satisfeito ficando em casa, deixando de falar, ou então deixando de apoiar A, deixando de apoiar B. Esse não é o caminho. Essa não é a alternativa de Deus. Deus se aproxima de Adão e Eva, mostrando que o melhor caminho é o caminho da comunicação, é o caminho da coinonia, é o caminho da aproximação. Deus vem e se aproxima deles. Não queira se achar certa a ponto de se ausentar dessa pessoa, a ponto de não apoiar mais, de não ajudar mais. Não viva essa realidade, mas viva a realidade existencial. Não haverá tempo nenhum que esses desafios não aconteça. Enquanto você e eu estivermos aqui, vai haver situações assim. E toda vez que surgir uma situação semelhante, que infligir sua vida, que trazer problemas e prejuízos para você, traumas à sua mente, que levar você a uma decepção, todas as vezes essas coisas vão levar você a viver um trauma dentro de si e vai levar você sempre a fugir da realidade que você deve viver. E qual é a realidade que você deve viver? É não sair do lugar onde Deus colocou você, é não fugir das pessoas porque falaram com você, é não negar a sua voz porque falaram com você, é não criar um método que não é o método de Deus para continuar vivendo no jardim de Deus. Eu e você precisamos mudar de comportamento. A partir de hoje, tome uma postura diferente. Chega para Deus. Se o seu problema é com alguém, está ligado a alguém, chega para essa pessoa. Pede perdão. Resolve o problema de forma pacífica, transparente. Abra o seu coração. Rasgue o seu coração. Não fique com o coração fechado, escondendo que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem, quando na verdade há um mal, existe um ódio, existe uma mágoa, quando na verdade você não está aceitando essa pessoa, quando na verdade você está fingindo ser o que não é, e Deus está lhe dando uma oportunidade. Quando Deus chega diante de Adão e Eva, Ele está dando a oportunidade de Adão abrir o coração
Deus está dando oportunidade aos dois para resolver o problema com transparência e com realidade, sem arrodeios. Essa é a sua hora. Se o seu problema está direcionado a Deus, porque você cometeu algo contra Deus, chega diante de Deus e rasga o teu coração e diga para Deus o que aconteceu. Não fique jogando uma desculpa para A, para B, como Adão e Eva fez. Diga para Deus: Deus, eu pequei. Deus, eu cometi esse erro, mas eu estou disposto a consertar. Eu estou disposto a começar tudo de novo, a começar do zero. E Deus vai te dar uma nova oportunidade. Assim como Deus não matou Adão e Eva, eles não morreram. Pelo contrário, Deus se colocou no lugar deles e no lugar de morte. Deus morreu por Adão e Eva. Ao invés de Deus matar Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus matou o cordeiro no lugar de Adão e Eva. Ele não quer matar você. Ele não quer expulsar você da presença dele. O que Deus deseja é que eu e você venhamos a nos corrigir diante dele. Coloca diante de Deus o teu problema. Reconhece tua fraqueza. E ele está pronto para te dar uma nova chance. A perdoar você. A levar você a viver uma nova realidade na sua presença. Esquece o que se passou. Começa a viver o novo de Deus para você. Deus não chegou para Adão e Eva para condená-los, não. Pelo contrário, Deus os disciplinou, porque todo aquele que cria também disciplina. Todo aquele que cria coloca regras e princípios de vida. E como um Deus justo, Deus não poderia deixar de disciplinar Adão, tampouco a Eva. E essa disciplina de melhorar, de voltar atrás, de reconhecer sua fraqueza e a minha, faz parte de um novo recomeço. Faz parte de uma nova história com Deus. Não sem Deus, porque Deus não deixou Adão e Eva. Você vai ver que a graça de Deus continuou com Adão e Eva. Embora foi uma graça comum, mas eles estavam recebendo a graça da vida e de uma vida contínua. Deus estava provendo todas as suas necessidades. Deus não lhes abandonou. Deus lhes proveu todos os recursos que precisavam para viver. E viver na sua presença. Deus te abençoe. E se for preciso recomeçar, recomece. Não fugindo, não se escondendo. E não deixe dar tempo para resolver problemas, sejam eles que estejam direcionados a alguém ou a pessoa de Deus. Resolva este problema hoje, agora, antes que o sol se ponha, e comece uma nova vida na presença de Deus, não debaixo de uma maldição e nem de condenação, mas debaixo da graça e de uma graça oportuna, que é de viver na presença de Deus, consertando aquilo que deu errado, consertando aquilo que não acertaram, corrigindo os erros, não dando continuidade aos erros, mas começando do zero, voltando atrás, revendo aonde foi que errou, para começar de novo, e começar de novo na presença de Deus. Deus é o Deus do novo. Deus é o Deus que está pronto para recomeçar e recomeçar tudo de novo com você. Deus te abençoe. Deus te dê graça e te dê uma nova oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.